Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Ícaro Belém e este é o Professor. Então, o assunto de hoje pode dar um clima meio pesado pra cá. Piadas ruins. Mas o assunto de hoje vai ser sobre climatologia. Tá, mas como assim o que vai ser de climatologia? A gente vai pensar no vídeo de hoje sobre como que o clima é constituído de alguns elementos que vão constituir o clima. A gente vai começar a pensar uma série de questões sobre como a gente vai poder pensar e analisar o clima. Isso vai ser uma série de vídeos também, que eu vou falar sobre os elementos, sobre os fatores que vão constituir o clima também, que vão influenciar no clima, e também de como analisar alguns dados climáticos. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tempo e clima são duas coisas diferentes. Quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de condições momentâneas de um determinado local sobre como que está o dia, por exemplo. Vamos pensar, o tempo hoje tá bom porque tá um céu aberto, tá uma temperatura mais amena e a umidade tá boa. Tá, isso é o tempo, isso é uma parte momentânea. Quando a gente tá falando de clima, a gente tá falando sobre as condições do clima durante um período de tempo. Normalmente esse período de tempo é por volta de 30 anos. Vai ser como se fosse um conjunto de análise médias desses vários tempos que foram se passando durante esses 30 anos para construir uma ideia geral de como é que vai ser a média de tempos naquela região. Vamos pensar agora em séries de televisão. Pensa em Grey's Anatomy, que é a mais longa que eu consigo ter em mente. Cada episódio da série, a gente pode pensar que é o tempo. E a série toda vai ser o clima. Apesar da gente ter esses episódios diferentes, esses tempos diferentes, no final a gente tem uma mesma ideia. Vai ter uma ideia geral sobre como é que é a série. Que é a ideia do clima. A gente não pode dispensar, por exemplo, os tempos diferentes, os episódios muito diferentes, mas eles constituem uma ideia geral, que é o clima. Agora a gente vai pensar os elementos climáticos, que seriam as características climáticas e que vão influenciar uma série de fatores relacionados ao clima, que vai variar de acordo com o tempo e espaço que a gente está analisando. Eu vou pensar também, para facilitar, como se fosse o bastidor de uma série. Vou pensar em alguns elementos legais que vai facilitar a gente entender esses elementos climáticos. O primeiro elemento climático que eu vou falar é a radiação solar. A gente pode pensar em como é que ela vai influenciar o aquecimento da Terra através da geração de energia. Eu não vou explicar como é que funciona a radiação solar, eu quero que vocês tenham uma ideia da radiação solar como algo que vai influenciar na produção de energia, isto é, na temperatura e em vários outros aspectos dentro da Terra para a gente pensar o clima. São explicações físicas que eu não sou muito familiarizado, então vou explicar aquilo que eu sou mais familiarizado com o assunto. Tá. O que acontece? A radiação solar também vai ter uma influência muito legal com o eixo de rotação. Vamos pensar que a Terra, ela não é parada num eixo 0 graus. Ela tem uma inclinação de, se não me engano, de 27%. Essa inclinação vai fazer que quando a incidência dos raios solares, a radiação solar, durante seus movimentos de translação e rotação, essa variação da radiação solar vai influenciar na presença de dias maiores que a noites, ou então noites e dias com o mesmo tempo, ou então noites maiores que os dias. Isso a gente vai chamar de solstícios e equinócios. O que acontece com os solstícios e os equinócios? Isso vai propiciar o que a gente chama de estações do ano. Pensando dentro de uma série, eu pensei na radiação solar como se fosse o roteiro. Por que o roteiro? Porque ele é um aspecto muito importante, muito necessário para que ocorra várias outras questões. A gente vai precisar da radiação solar para que, por exemplo, a gente tenha aumento de temperatura, a gente vai precisar da radiação solar para o aquecimento da Terra, para várias outras questões, para os dias e para as noites. Mas é necessário que nem um roteiro, que a gente não consegue ter uma série sem um roteiro. E também essa ideia de um bom roteiro pode dar um calor para a história. Tá. O segundo elemento que a gente vai pensar é a temperatura. O que seria a temperatura? Vai ser a medida desse calor de um corpo. Tá, o que seria isso? Pensando dentro da climatologia, mais ou menos a gente pensar de como que o ar absorve esse calor. Como assim? Se o ar absorve muito calor, então a gente vai ter temperaturas mais elevadas. Se o ar absorve menos calor, a gente vai ter temperaturas mais baixas. Pensando dentro disso, a radiação solar vai ter uma influência muito grande na temperatura.
que é através do Sol que gera essa energia convertida na forma de calor, ok? Agora, a gente pensando dentro da série, eu pensei em trazer a trilha sonora, porque através de uma boa trilha sonora a gente consegue ter momentos que vão deixar a série mais tensa, mais agitada, e pensar nessa agitação como se fosse essa energia, esse calor. Então, uma boa trilha sonora pode deixar uma série bem quente, ou então pode deixar uma série mais friazinha. O terceiro elemento climático que a gente vai pensar é a pressão. O que seria essa pressão? A pressão vai ser a força que a atmosfera terrestre vai exercer sobre a Terra. Tá, mas o que isso significa? O que isso vai influenciar? Vai ser essa força da física, essa ideia, esse conceito da física, que vai influenciar dentro disso. A gente vai pensar, por exemplo, na área que tem alta pressão. Quando a gente tem uma pressão muito grande sendo exercida, vai ser impedida a realização de algumas coisas. Por exemplo, a formação de nuvens. Porque vamos pensar, a nuvem é uma coisa muito leve. A gente está com uma coisa bem levinha. Aí vem uma pressão um pouco mais forte, a ocorrência de nuvens vai ser muito difícil de ocorrer. Outra questão que a pressão vai influenciar também é na questão dos ventos, na temperatura também acaba influenciando. Por exemplo, quando o ar fica mais rarefeito, o ar fica menos rarefeito. Agora, o que a gente vai pensar dentro dessa série? A gente pode pensar na direção da série como se fosse um dos principais elementos para exercer essa pressão. Através dessa pressão também que o diretor vai exercer, que vai ser possível a ocorrência, por exemplo, de que o ator faça tal cena, ou então, tipo assim, que essa pressão vai ser possível para o acelerar e o desenvolver do episódio, da série. O último elemento que a gente vai analisar, que a gente vai pensar, é a umidade do ar. Tá, como assim a umidade do ar? Vai ser basicamente a presença de vapor de água no ar. Tá, mas o que isso vai influenciar? A gente vai pensar que, por exemplo, a gente tem um ar. E dentro dele, ele não é só constituído de ar, de oxigênio. Ele é constituído de vários outros fatores. Dentro disso vai ter a presença do vapor de água. A presença do vapor de água tem várias influências, por exemplo, na questão da temperatura, porque quando a gente tem uma umidade mais elevada, dependendo de como que tiver o clima da região, essa umidade vai conseguir conduzir calor. E também a gente pensa na biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora da região. Por exemplo, quando a gente tem áreas com muita umidade do ar, a umidade do ar já é mais elevada, a gente pensa numa maior biodiversidade. Pensando nisso, eu pensei em trazer, por exemplo, a questão dos maquiadores e dos figurinistas dentro da série. Por quê? Porque vai ser através dos maquiadores e dos figurinistas que a gente vai conseguir pensar nessa diversidade. Tanto, por exemplo, de cabelos, de roupas, e pensar em como que a série vai ser produzida e vai trazer essa diversidade visual pra gente. E o que acontece com a umidade do ar? Ela vai trazer essa diversidade, tanto da fauna quanto da flora. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto que eu tenho uma certa dificuldade, mas eu tentei trazer de forma muito mais simplificada e que vocês consigam compreender e entender esse assunto. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, vocês podem comentar aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente com seus amigos, principalmente aqueles que estiverem em época de Enem ou então tiverem dificuldades com algumas temáticas, ou então tá pensando como trazer esses temas para dentro de sala de aula. Pode comentar com eles, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Horácio BH, Ícaro de Trás pra Frente. É isso. Muito obrigado, gente.